Muito bom dia a todos. Pedimos desculpa por este ligeiro atraso, é normal, quando há muita técnica à mistura, acontece sempre muitas vezes, não tem problema porque já estamos aqui todos. Eu começo por fazer a minha apresentação enquanto as pessoas gradualmente vão entrando. O meu nome é Sónia Firmino e sou gestora de comunicação da CCIP. Já temos connosco todos os quatro oradores, palestrantes, como queiram chamar. O Alfredo está com alguns problemas técnicos em ligar a câmara, não tem problema, portanto vai participar na mesma. O que interessa é a participação. E antes de passar a palavra à Ana Pinto, do Instituto de Informação em Recursos Humanos, quero relembrar aqui duas ou três questões importantes para o desenrolar do webinar. Está a ser gravado, a gravação da sessão será disponibilizada no canal YouTube da CCIP e a apresentação que já temos no nosso ecrã também, que será feita pela Ana Pinto, a quem eu já passarei a palavra, vai ser depois também enviada para todos os participantes que deram autorização de partilha de dados. Eu vou estar sempre por aqui, para qualquer questão que possa surgir, mas o webinar não é só da CCIP, é do Instituto e serão eles que farão a apresentação do tema, que também já está no vosso ecrã, sobre o perfil do profissional de recursos humanos e sobre também todos os desafios que são esperados para este ano, que ainda agora começou. Ana, se quiser começar, o lema é seu e muito boa sorte. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, mais uma vez obrigada também à Sónia e à CCP por esta oportunidade, enquanto Instituto de Informação em Recursos Humanos, de estarmos aqui. O tema de hoje é este que também já estão aqui a ver, quem são os recursos humanos em Portugal. Surge por fazermos aqui 25 anos enquanto RH Magazine, fizemos aqui um estudo e quisemos saber quem são os recursos humanos hoje, passados estes 25 anos também de atividade. Portanto, quais são os desafios, quais é que são os papéis, as estruturas, se estamos prontos, não estamos, que competências serão necessárias e então trazemos aqui também estes resultados para vos apresentar e, obviamente, para serem comentados aqui por três ilustres representantes das áreas dos recursos humanos, aqui das nossas empresas parceiras. O Alfredo Silva, aqui também, que esteve muitos anos à frente da Nestlé, mas depois também poderá apresentar-se um pouco mais. A Susana Nunes, diretora de Recursos Humanos da DEC Proteste, e o Ivo Soares, diretor de Recursos Humanos da Teixeira Duarte. E então aquilo que faremos é apresentar-vos aqui os resultados e depois serem comentados com algumas perguntas que eu irei lançar aqui para os três oradores. Para começar, também gostaríamos de vos dizer que podem ter acesso aos resultados, como vos estava a dizer, deste estudo. Com este QR Code conseguem aceder diretamente àquilo que é a nossa biblioteca de revistas. A nossa revista dos 25 anos é a edição 155, e se forem até à página 25, e estou a dar este compasso de espera para que consigam fazê-lo também, conseguem ver aqui os resultados em maior detalhe. Depois deste webinar também partilharemos com todos para que vejam todo o detalhe que também quiserem. Portanto, tenham estes indicadores, este relatório, estes resultados à vossa frente ou não. Vou passar a dar-vos aqui algum detalhe daquilo que nós identificámos e que nos pareceu pertinente para esta discussão para hoje. Também só dizer-vos que esta discussão terá aqui 1 hora de duração, sendo que temos 45 minutos para lançar estas questões ao Iva, à Susana e ao Alfredo, e depois deixaremos 15 minutos no final para todas as questões que queiram ir colocando aqui no chat, que nós estamos também aqui atentos a ver, tanto que queiram direcionar ou para lançar para os três oradores. Então, começando com os resultados, importa aqui dizer-vos que não os trouxemos especificamente para o nosso webinar enquanto gráfico, mas temos aqui uma predominância do género feminino, também em termos de respostas, temos cerca de 70% de género feminino que respondeu a este questionário. Este questionário foi respondido por cerca de 200 pessoas, portanto, também só para enquadrar aqui no universo que estamos a falar. Sendo que a faixa etária dominante situa-se entre os 30 e os 59 anos. Portanto, temos aqui 92% das pessoas que responderam nesta faixa etária. O que é que nós conseguimos também identificar como respostas neste nosso estudo? Temos aqui um nível de escolaridade super elevado. Para terem ideia, temos 98,8% com formação superior, aqui dos nossos profissionais de recursos humanos, sendo que, como podem ver no gráfico aqui que vos estou a apresentar, a maioria vem das ciências sociais e depois daqui também das ciências empresariais. Portanto, temos aqui as ciências sociais, em maioria representados.
Outro dado interessante que nós encontramos é que há aqui uma experiência prévia dentro daquilo que é a experiência profissional, não é? Em outras áreas, e as outras áreas mais representadas que nós encontramos também aqui foi a área comercial. Portanto, há aqui uma transição também interessante passada aqui para os recursos humanos. Algo que até vamos aqui desafiar também os nossos oradores a pensar, é que temos, de facto, aqui em termos de tempo de trabalho, muita maturidade nos nossos profissionais de recursos humanos. A maioria está entre os 21 e os 30 anos de experiência, portanto, temos profissionais super maduros e quisemos cruzar, obviamente, esta informação com o nível de satisfação dos nossos profissionais de recursos humanos face à sua função. Portanto, olhando para a categorização, fomos olhar para a sua satisfação. O que é que encontramos em termos de satisfação dos nossos profissionais de recursos humanos? Temos aqui uma elevada satisfação face ao grau de qualificação, é onde os profissionais de recursos humanos se sentem mais satisfeitos. Em contradição, aquilo onde sentem menor satisfação tem a ver com as ferramentas de trabalho, como conseguem ver, e em segundo lugar, com o salário que eles próprios têm. Tudo isto nos leva aqui à primeira pergunta, não é? Que gostaria de lançar tanto à Susana como ao Ivo como ao Alfredo, e nós falámos disto na nossa preparação, que é, temos por um lado profissionais de recursos humanos altamente qualificados, que se sentem satisfeitos com a sua qualificação, no entanto, sentem-se insatisfeitos face à sua remuneração. E a pergunta, eu começava aqui pelas senhoras, Susana, se não te importas, lançava-te já a ti também a questão, não é? O que é que achas que justifica esta contradição e também tentar justificar um pouco com aquilo que é o investimento nos recursos humanos, olhando aqui nos últimos 25 anos? Ok, isso é uma boa questão. Eu começo por dizer, por natureza, nós estamos sempre insatisfeitos com o nosso salário. Pronto, faz parte, seja ele qual for. Mas aqui, falando em particular nos departamentos de recursos humanos, eu acho que não há uma Sim, resposta linear, porque estou, depende muito da dimensão da estou. organização e do próprio setor onde a organização se insere. Eu acredito que tem existido um investimento nas equipas de recursos humanos, até porque depois da pandemia os recursos humanos tiveram aqui, ou passaram a ter uma relevância maior, mas lá está, depende se estamos a falar de um departamento que é mais transacional ou que é menos transacional. Eu não tenho uma resposta linear, o que eu posso dizer é que é nas grandes multinacionais, eu já tive essa Estou. experiência, claramente os salários de um profissional de RH, porque é uma estrutura muito estratégica de recursos humanos, é superior se estivermos numa estrutura mais pequena, sei lá, de 40, 50, 100 colaboradores. Mas eu acredito que também o investimento é feito, ou seja, todos nós, enquanto responsáveis de recursos humanos, também temos que fazer um esforço para valorizar mais a função de recursos humanos e ter, mas eu percebo esta insatisfação, mas lá está, a resposta não é linear, depende do setor e da indústria. Claro, óbvio, não é? Não há aqui uma única resposta de forma transversal. Ivo, tu também partilhas desta opinião da Susana? Podes acrescentar também relativamente ao teu setor? Sim, eu aquilo que acrescentava é, em empresas que temos as áreas produtivas, que são áreas muito técnicas, muito especializadas, as empresas, de um modo geral, tendem, de alguma forma, a canalizar maior disponibilidade financeira para valorizar essas áreas técnicas, porque é de facto aquilo que sai para fora da empresa e aquilo que traz, em alguns casos, o dinheiro para a empresa, mas, por outro lado, com a crescente importância estratégica dos recursos humanos, acho que também temos que começar a valorizar mais a função de recursos humanos. E a valorização, na minha opinião, não é só o salário. Há muito mais para além do salário, mas o salário temos que reconhecer que é importante. E se os recursos humanos são cada vez mais importantes do ponto de vista estratégico, acho que também devemos valorizá-los tanto quanto valorizamos a área técnica. Era isso que eu acrescentava. Muito bem, obrigada, Ivo. Já trouxeste também este tema aqui da questão estratégica. Alfredo, não sei se tu nos ouves. Eu acho que o Alfredo está com algumas questões ainda com o som. Penso que não, não é? Se calhar não conseguimos apanhar aqui o Alfredo. Alfredo? Não, pois não. Olha, eu passava aqui à segunda pergunta, até conseguimos ter o nosso Alfredo se calhar connosco. Está bem. Olha, aqui é uma outra questão ainda com a satisfação. Tínhamos aqui os resultados que 92% dos nossos recursos humanos querem continuar de facto em recursos humanos, mas apenas 51% deles estão muito satisfeitos com a função.
Isto pode justificar-se por aquilo que tu dizias, não é, Ivo, na questão da constante aqui de estratégia trazida àquilo que é a função, ou não. Como é que vocês veem esta questão, não é? Esta aparente contradição entre estes dois resultados? Isto é só questões difíceis. Exato, só para pensarmos juntos, não é? É, mas refletindo um pouco, eu acho que eu consigo perceber. Eu, por acaso, estive a analisar os dados e pensar como estão satisfeitos e por outro lado. Eu não sei se é isto ou não sei se é isto também que sentem, mas a percepção que eu tenho da minha experiência, e muitas vezes nós trabalhamos muito, os recursos humanos trabalham no backstage. É assim, nós impactamos a organização muito no backstage. Portanto, às vezes, por vezes, não é? Um marketing, a área de vendas são bastante visíveis, são bastante reconhecidos. O trabalho dos recursos humanos, eu diria que muitas vezes é subtil. Não quer dizer, fazemos muitas coisas importantes para a organização. Eu acredito, sinceramente, que os recursos humanos são o drive do negócio, através das pessoas, mas muito no backstage. E talvez é preciso valorizar, dar mais reconhecimento aos profissionais da RH. Por vezes essa insatisfação passa por aí. Nós fazemos muita coisa e muitas vezes sentimos, isto conseguiu porque teve aqui a mão dos recursos humanos. Mas depois o reconhecimento vai para as vendas, vai para o marketing, assim de forma mais visível. Penso que possa passar por aí. Sim. Olha, temos aqui um comentário super interessante da Maria Amália. Diz que só se nota quando não acontece, não é? Os recursos humanos. Imagina não pagarmos salários, que nem é o mais estratégico da RH. Exatamente, aí anota-se sempre, não é? Ivo, como é que tu justificas esta aparente contradição também? Eu diria que, desculpa, uma coisa que eu tenho notado ao longo da minha carreira é que muitas vezes os profissionais de recursos humanos são profissionais de recursos humanos, fazem o trabalho de recursos humanos e ainda fazem muitas outras coisas que não são recursos humanos. E eu diria que nas empresas muitas vezes há a tendência de, quando não sabemos bem onde é que devemos para onde é que temos delegado determinado assunto, mas se envolver pessoas, e que em princípio quase tudo envolve, acabamos por muitas vezes delegar isso para os recursos humanos. E que leva-nos a que muitas vezes tenhamos que despender algum do tempo precioso para pensar os recursos humanos, para pensar na forma de entregar mais valor ao negócio, e quando digo valor, naturalmente é capital humano, e estamos muitas vezes com outros eventos que são importantes para a empresa, mas não são core de recursos humanos. E, portanto, eu diria que para melhorar a satisfação destes profissionais, eu acho que temos que concentrá-los no core de recursos humanos, porque se nós pegarmos numa pessoa por hipótese de marketing e pusemos a fazer uma função técnica, arquitetura, por exemplo, ele se calhar também vai fazendo, mas está a consumir do tempo dele, e portanto os recursos humanos tendem a ser assim uma área não estanque. Eu acho que cada vez mais tem que ser estanque neste sentido, ou seja, ser capaz de entrar e ser informação, fluir informação para falar com as pessoas, mas também não, digamos, são despejar nos recursos humanos coisas que não são core de recursos humanos. Olha, levantas aqui uma questão interessante, o que é core nos recursos humanos? Também vou pedir desculpa pela minha voz, como sabem, estou com alguma tosse, então estou a tentar falar o máximo possível. Alfredo, já nos ouves? Nós conseguimos ouvir o Alfredo, mas eu acho que ele de facto não nos ouve. Ouve-nos, Alfredo? Acho que não, vamos mesmo aqui também continuar, porque vou aproveitar uma das perguntas, algo que o Ivo aqui dizia, não é? E repetiste, que é, temos que nos concentrar no core dos recursos humanos, e algo que nós achámos aqui interessante no nosso estudo é que cerca de 50% dos departamentos que nós temos aqui representados têm até 5 pessoas, portanto representam uma única direção naquilo que é a empresa. E aquilo que são as áreas core, como tu dizias, Ivo, não é? Que estão representadas em 100% de quem se respondeu. Alfredo, nós ouvimos, eu acho é que tu não nos ouves, pois não? Vou tentando aqui tirar o som até o Alfredo nos conseguir ouvir. Tentando aqui voltar, não é? Temos aqui o payroll 100% representado, os salários que a Susana dizia aqui, quando falta, que nós sentimos a falta, a formação e desenvolvimento e o recrutamento. São claramente as áreas que estão 100% representadas em quem respondeu. Um dos exemplos que nos chamou aqui a atenção e que tem sido tema naquilo que são os fóruns de recursos humanos
as funções associadas ao People Analytics, que nos permitem ser mais estratégicos, como o Ivo também trazia aqui para cima da mesa, não é? Estão representados em 25% das estruturas. Portanto, a minha pergunta para vocês é, o Ivo dizia que temos que nos concentrar no core, alguém dizia que somos até muitas vezes psicólogos, que falta aqui uma série de temas, não é? Mas depois a representação que temos é esta. Como é que nós conseguimos, com esta representação, com este número de pessoas, garantir que nos concentramos sim no core, e o que é o core Ivo, e depois assumir este papel estratégico que os dois já trouxeram para cima de mesa, acrescentando aquilo que são as funções core que aqui estão. Como é que conseguimos com estas estruturas? Ivo, eu a ti lançava-te já a pergunta, não é? Porque vem daquilo que tu estavas a dizer. Sim, eu diria que é um desafio das empresas, porque os dados demonstram, e acho que é factual e de conhecimento, os departamentos de recursos humanos, ou de gestão de pessoas, ou de gestão de talento, como quisermos chamar, são tipicamente estruturas pequenas, em que as pessoas têm que, por um lado, ser às vezes polivalentes para conseguir ajudar nas áreas todas, mas por outro lado queremos profissionais altamente especializados, porque uma pessoa que se estiver a fazer payroll, formação de desenvolvimento e recrutamento tudo ao mesmo tempo, nunca se vai especializar em área nenhuma. Há algumas empresas, eu conheço casos concretos em que, por exemplo, o payroll, quando são empresas que fazem parte de um grupo, até o payroll sai do departamento de recursos humanos. Isso, na realidade, não me choca, porque o payroll, apesar de ter aqui algumas especificidades, é um processo puro, processo financeiro puro. Já a formação e a área do recrutamento não. Eu acho que o desafio é termos pessoas, lá está, especializadas e que haja um grande trabalho de equipa. Por outro lado, também vamos ter que, em algum momento, quebrar aqui este paradigma de que os recursos humanos é aquele departamento que fica ali ao cantinho, que nota-se quando não acontece, vamos lá quando temos problemas, e, portanto, envolver os recursos humanos, digamos, no desenvolvimento do negócio. Até porque, e aqui vou mais longe, que se nós envolvemos os recursos humanos no desenvolvimento do negócio, em todo o ciclo do negócio, por um lado, os recursos humanos ficam mais alinhados com aquilo que é o negócio, mas vou mais além, e acho que aqui é que é o grande ganho, é que na formação e no recrutamento, os recursos humanos conseguem ir muito mais de encontro àquilo que são as necessidades do negócio. Portanto, eu diria que o desafio aqui é este, é cada vez mais alinhar os recursos humanos com o negócio e envolver na estratégia de desenvolvimento do negócio. Em relação ao People Analytics, eu sou um fã do People Analytics, eu acho que os dados os dados não mentem, portanto o desafio aqui é identificar os KPIs que queremos medir e depois, ainda mais importante, é o que é que fazemos com os dados, porque ter só dados, lá está, são dados, e nós queremos transformar dados em informação. Algumas empresas ainda não dão importância a isso, e eu, digamos, a sugestão que deixo é comecem a dar importância a isso, porque mais tarde ou mais cedo vai acontecer, e portanto, se nós somos proativos, é sempre melhor do que ser reativo. Muito bem, obrigada, Ivo. Olha, na preparação, tu deixaste algumas sugestões, mas também partilhaste algumas boas práticas que tu já fazes, não é? No âmbito isto tu dizias de envolver no desenvolvimento do negócio. Queres partilhar aqui com toda a gente, se calhar um bocadinho, o que é que tu já fazes? Não, ou seja, nós aquilo que queremos fazer aqui no Grupo Teixeira Duarte, por um lado, nós temos temos algumas pessoas da área da ciência de dados que nos constroem alguns dashboards em Power BI e outras ferramentas e que nós conseguimos ter informação, não vou arriscar e dizer que é em tempo real, mas a informação com muito pouco delay daquilo que é a realidade. E isso, para a tomada de decisão dos recursos humanos, é muito relevante, porque quando nós analisamos indicadores como o turnover, ou as antiguidades médias, ou até a massa salarial, ou quando conseguimos, e agora no princípio do ano falamos sempre dos sistemas de atualizações, quando conseguimos, entre aspas, brincar um bocadinho ali com alguns settings para perceber onde é que podemos ir, onde é que podemos investir um pouco mais, ou então também para perceber, lá está, fruto dos dados, que áreas dentro da empresa é que têm sido mais ou menos valorizadas, ou até pessoas ou funções. Acho que
quando nós conseguimos trabalhar esta informação e apoiar a nossa tomada de decisão com essa informação, eu acho que é muito relevante. E nós aqui no Grupo Deixa de Bar temos investido bastante nisso, nomeadamente aqui nesta parte de trabalhar os dados, temos pessoas a trabalhá-los, e uma grande vantagem é que as pessoas que trabalham esses dados não trabalham só para a área dos recursos humanos, trabalham para várias áreas, o que esta integração, eu acho que traz grandes vantagens, porque nós, na verdade, se queremos que os recursos humanos sejam, entre aspas, um polvo dentro de um negócio, também não podemos tratar os recursos humanos à parte, não podemos tratar os dados de recursos humanos à parte. Se olharmos de forma integrada, eu acho que todos saem a ganhar. Obrigada, Ivo. Susana, tu estavas num nível de maturidade um bocadinho diferente, não é? Na DEC Proteste, também partilhavas connosco, também tiveste aqui algumas tentativas, queres partilhar um bocadinho o que é que também já fizeram? Sim, olha, posso partilhar e vou um bocadinho atrás. Vou partilhar, e muito com base naquilo que é a minha experiência enquanto diretora de recursos humanos e que estamos numa organização em mudança, e para ter uma ideia, a DEC Proteste tem cerca de 200 colaboradores. Portanto, é uma média empresa. À sua dimensão, pertencemos a um grupo com 1.200 colaboradores. Portanto, 4 países. Acho que é importante também para perceber o nosso contexto, porque cada contexto é um contexto diferente. E quando falamos em estratégia de RH, eu acho engraçado quais são as áreas, portanto, eu vou dividir isto em duas, vou um bocadinho atrás e depois à frente. Eu vou-vos dar um exemplo, e o meu exemplo prático é a minha visão para recursos humanos. Payroll não é estratégico, de todo. Para mim, o payroll é aquilo que eu chamo é o pão com manteiga. É necessário, temos que o ter, mas não é estratégico, está externalizado. O tempo que nós investimos em payroll e é o que eu passo à minha equipa, eu tenho uma pessoa da área de Company Band, deve ser o mínimo possível. Eu tenho a visão para recursos humanos, é o que eu digo, é a minha visão, vale o que vale, que é tudo o que é transacional não acrescenta valor ao negócio. Portanto, devemos de investir o mínimo de tempo possível, é tentar passar o transacional, ou externalizamos, e não é por isso que os colaboradores ficam sem função, porque podem se dedicar às outras coisas, e depois da nossa parte de RH também temos aqui um papel importante para educar a organização. Porque é um bocadinho, porque se nós aceitamos tudo, todos os pedidos, quando há informação na intranet, quando há noutro sítio, também nós estamos a valorizar a nossa função na organização. Portanto, isto aqui é um trabalho contínuo. Portanto, por um lado, aquilo que é a visão das lideranças de recursos humanos, e não é fácil, não estou a dizer que é fácil, e depois as equipas, temos as equipas connosco, com este mindset, nós queremos ser estratégicos. Isto só para abraçar a parte do estratégico. E que me leva ao outro, do People Analytics. Por exemplo, a DEC Proteste não tem dimensão para ter uma função só de People Analytics. Não temos. Eu já tive esse sonho e depois a realidade mostrou-me que não tem dimensão. Então, o que é que nós fizemos? Tenho uma área de Company Ban que trabalha aquilo que eu chamo um dashboard de RH. Não trabalha sozinho, porque eu também tenho a área de Facilities, que são pessoas muito técnicas, com um mindset muito tecnológico. Portanto, eu aproveito esta diversidade na equipa. O que a área de Facilities pode trazer à equipa core de RH não tem tanto este mindset tecnológico ainda e desafiam-se uns aos outros. Tenho também business partners e o que eu peço é falem de números. Ou seja, nós partimos dos números para aquilo que nós fazemos. Porque eu consigo dizer tudo o que eu faço de RH de forma fantástica se eu partir de dados. Porque era aquilo que o Ivo dizia. Os dados são bons, mas os RH têm que ir para além dos dados. Nós temos que saber explicar, mas temos que partir para sermos levados a sério. Em termos de negócio, o meu conselho é partimos dos dados para dizermos tudo o que fazemos. Não sei se respondi, Ana, mas isto é muito a minha experiência. Perfeitamente. E transversalizaste esta cultura em todas as tuas funções de recursos humanos também, não é? Sim. Muito bem. Olha, o Alfredo estava aqui a dizer-nos que já nos ouvia. Alfredo, consegues ouvir-nos agora? Estou? Pois. Consegues ouvir-nos? Sim? Consegues ouvir-nos? Eu Sim. acho que ele... Sim. Olha, e consegues aqui ouvir a pergunta? Eu não sei se tu apanhaste a pergunta que estávamos aqui a lançar, não é? Que tinha a ver com a estrutura, com as estruturas de recursos humanos, e na nossa preparação tu também nos trouxeste aqui uma visão super interessante sobre aquilo que é o nosso mercado, das PMEs. Não sei se queres partilhar connosco aquilo que tu também pensaste relativamente a este nosso desafio de termos equipas até 5 pessoas, uma única direção, e sobre o posicionamento estratégico que ainda assim queremos ter e a agilidade necessária. Alfredo?
Não sei se vamos mesmo conseguir. Tínhamos aqui uma visão super interessante, não era do Alfredo, mas acho que não o conseguimos ter. Pronto, então vamos continuando e tentando até ao final ainda ter aqui também as respostas do Alfredo. Uma das questões que vocês falavam, não é? E também já foi aqui comentado até por quem está aqui no chat connosco, tem a ver com, de facto, esta agilidade necessária, o posicionamento estratégico, mas temos ainda muitos desafios pela frente. Uma das questões que nós lançámos aos nossos recursos humanos que nos responderam também, este estudo, foi quais são os principais desafios atuais dos recursos humanos em Portugal. Muitos deles vocês já falaram, portanto, aqueles que são maioritariamente identificados têm a ver aqui com o recrutamento e com a eficiência dos processos de recursos humanos, para terem também esta nota, portanto, a escala ia aqui em pouco impactante até muito impactante e, portanto, as diferentes cores que aqui vêm têm a ver com a diferença da escala. Mas aqueles que temos aqui com maior impacto é o recrutamento e a eficiência dos processos de recursos humanos, a retenção dos colaboradores, que já falámos também ao longo das respostas, e depois temos aqui, a nível do apoio, do desenvolvimento de competências, que obviamente faz parte daquilo que é a estratégia de recursos humanos. O que é que isto nos leva aqui também a pensar? No tema que temos vindo tanto a falar, que é ajudar na eficiência e promover a eficiência dos processos de recursos humanos, tanto para o recrutamento como para desenvolvimento de competências, está muito associado também à utilização da inteligência artificial. Temos vindo a falar nos diferentes fóruns de recursos humanos também, mas não surpreendentemente, aquilo que nós vemos é que ainda é muito curta a utilização dos processos de inteligência artificial naquilo que é o dia-a-dia dos recursos humanos em Portugal. Temos aqui 66,87% dos nossos respondentes que ainda não utilizam a inteligência artificial, embora a intenção se note, e temos aqui 57,8% dos respondentes com a intenção de facto de utilizar, mas ainda não tem claro como é que poderá utilizar aqui também a inteligência artificial, aqui para responder à otimização e agilização dos processos. E a minha questão para vocês é, face a estes dados, e também sei que as vossas empresas têm pontos de situação completamente diferentes, e acho que isto é que nos traz também aqui a mais-valia de conversarmos um bocadinho sobre isto, nós temos estas nossas pessoas nos recursos humanos que querem utilizar a inteligência artificial, mas não sabem como utilizar a inteligência artificial. O que é que nós precisamos de fazer, pensando aqui também já numa lógica de preparar 2025, o que é que precisamos de fazer para conseguirmos utilizar este tema da inteligência artificial? E aqui eu vou-te desafiar a responder primeiro, até porque sei que és um fiel utilizador da inteligência artificial também, até no teu dia-a-dia. O que é que está na base de não utilizarmos e o que é que precisamos de fazer para utilizar mais? Eu acho que este tema da inteligência artificial, eu acho que é um tema muito relevante para o presente e para o futuro dos recursos humanos. Eu diria que aquilo que é preciso para começar, eu acho que é desprendermos um pouco aqui de eventuais estigmas e preconceitos, porque 100% das pessoas que eu conheço que utilizam este tipo de ferramentas, em recursos humanos ou noutras áreas, 100% delas estão satisfeitas e não vou dizer que não vivem sem elas, mas é usado no dia a dia. Eu todos os dias utilizo o ChatGPT. E na função de recursos humanos eu acho que pode ter vários fins no recrutamento e noutras áreas. Por outro lado, a maioria das empresas com o tempo vão começar a utilizar isto, e eu acho que as empresas que tentarem resistir, acho que não é positivo para elas. Portanto, estas coisas existem e o grande desafio, o nosso desafio, digamos, enquanto profissionais de recursos humanos, é perceber como é que usamos isto a nosso favor. E na nossa reunião de preparação eu dei um exemplo que vou partilhar aqui de algo que nós estamos aqui a testar, que está a funcionar muito bem, que é, portanto, o ChatGPT, quando nós não dizemos nada, ele utiliza os dados que a gente lá coloca para, digamos, para melhorar o modelo para a aprendizagem, mas nós podemos pô-lo no modo de chat privado que não partilha as informações com o OpenAI, neste caso. E aquilo que nós estamos a fazer neste momento
lá está para salvaguardar também aqui um bocado o RGPD, estamos a criar uma base de dados dos nossos reportes de entrevistas, porque, ou seja, e como é que nós fazemos isto? Portanto, no final da entrevista nós partilhamos com o ChatGPT os principais insights das entrevistas, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que nos chamou a atenção no candidato. Às vezes até podemos identificar um candidato que tem muito potencial, mas não está no nível de maturidade que queremos à data de hoje. O que é que isto nos vai permitir no futuro e a qualquer momento? É aquele servir quase como um pote de talento, em que nós, quando precisamos de prover algum cargo, alguma vaga, podemos sempre ir a essa base de dados de talento, e o ChatGPT ajuda-nos, orienta-nos da seguinte forma. Portanto, nós podemos lhe perguntar para esta vaga o que é que temos na nossa base de dados. Ele faz essa correlação. E há outras ferramentas também já, softwares ATS, que utilizam este tipo de lógica. Portanto, a pessoa quase que, não vou dizer que não tem que criar os currículos, tem, mas muitas vezes aquilo atende já logo uma shortlist. E, genericamente, as shortlists são boas. E, portanto, aqui o desafio que deixo para quem não utiliza é atrevam-se a experimentar, porque vão gostar e dificilmente vão deixar de utilizar no futuro. Sim. E obrigada pela tua partilha também tão prática do que é que já faz enquanto utilização. E muito interessante este desafio que tu dizes, não é? E que eu vou desafiar a ti também. Foi o que tu fizeste com a equipa, foi desafiaste diretamente as pessoas a utilizar, e foi essa a tua forma de gerir esta questão da mudança? Sim, ou seja, eu de um modo geral, quer a pessoas que trabalham diretamente comigo, quer pessoas das equipas, eu lanço sempre este desafio, porque eu hoje em dia não consigo identificar uma função que não ganhe com a utilização deste tipo de ferramentas. Ou seja, o ChatGPT se calhar não tem, se calhar ainda não tem esta capacidade de pensamento humano, está cada vez mais próximo. Felizmente agora depende aqui do mindset, mas aquela conversa que estamos ali em open space, estamos ali a bater umas bolas e a trocar umas ideias e até chegamos a uma solução que ninguém inicialmente pensou. Eu acho que o ChatGPT ainda está um bocadinho longe disso. Mas ao nível de eficiência, coisas mais processuais, às vezes para fazer pequenas análises, rever textos, repensar ou reestruturar alguma informação, isto é infinitamente mais rápido do que o ser humano. E também partilho que aqui há cerca de um ano, tive uma conferência sobre este tipo de temáticas e um dos oradores disse que o ChatGPT, se for bem configurado, lá está, o payroll, pegando na questão que a Susana disse que não é estratégico, e eu assino de cruz, mas o ChatGPT consegue preparar o processamento salarial de uma empresa de 500 pessoas em menos de 10 segundos. Não há nenhum ser humano que consiga fazer isto. É impossível. E, portanto, aquilo que eu digo é, não vale a pena lutar contra, temos é que aproveitar aquilo que nos pode ajudar. Sim, ainda temos aqui este caminho pela frente, conforme os dados também nos indicam, não é? E vocês, Susana, o que é que têm feito relativamente a este tema? E se também achas isto, não é? Esta questão que nós falávamos, que é o que é que está na base desta resistência ou ainda não adoção dos temas da inteligência artificial? Eu vou-me focar não tanto nas ferramentas, porque nós até temos algumas ferramentas, não, eu, por exemplo, utilizo muito o ChatGPT. O que eu sinto é mais uma questão, às vezes, de mindset, ok? E esta vontade, esta curiosidade de querer conhecer. Posso dar um exemplo, nós temos um ATS que é o Tim Taylor, que é bastante bom e que até já tem inteligência artificial, é um exemplo que eu costumo dar, e que eu tenho o Tim Taylor na organização, se quisermos, aí há 4 anos. E foi uma imposição minha, claramente. Disse, temos de ter um ATS, um site de carreira espetacular, pronto, aqueles sonhos de RH, vamos lá fazer, vamos lá colocar. Muito bem. A equipa resistiu. E resistiu muito. E resistiu 3 anos. Após 3 anos, neste momento, eu tenho as minhas business partners super fãs a descobrir o que é que aquilo faz de forma com AI, até foram elas que me disseram, Susana, isto já tem AI, já viste, com um onboarding completamente digital,
já haverem features para o futuro, como é que podemos fazer as entrevistas do acolhimento, tudo digital, a terem calls semanais com o nosso account manager para descobrirem novos features. Agora, há que ter paciência. Se calhar para muitas organizações de 3 anos é muito, às vezes tem que haver uma imposição e depois é ir insistindo, porque quando as pessoas percebem, ou seja, quando as pessoas dizem, ok, vamos lá tentar, e se apercebem das vantagens que têm, às vezes é melhor as pessoas verem por elas, os nossos colaboradores, as vantagens que traz e como é que otimizam o seu trabalho, é muito mais fácil. Agora, mais do que as tools que temos que ter, como é óbvio, e também concordo com o Ivo, incentivar, às vezes um bocadinho de forma mais diretiva, tem que ser, mas é um mindset. Eu acho que é importante trabalhar nestes processos de mudança e não é só para os recursos humanos, eu posso dizer que a nossa organização está neste processo de transformação. Eu costumo dizer ao contrário, ok, somos nós RH que estamos a lançar o processo de mudança da digitalização, mas não se esqueçam que nós também somos colaboradores, nós também temos que fazer essa mudança, portanto, apesar de sermos nós os líderes do processo de mudança, nós, enquanto colaboradores de RH, temos que dar o exemplo, que é outra das questões também do que é ser profissional de RH, não é? É sermos o exemplo, independentemente da função, liderar pelo exemplo, mostrar que nós também estamos na mudança e estamos lá. Penso que nós temos feito, tem sido isso. E não é? A questão de liderar aqui também, por exemplo, esta mudança que tu estás aqui a falar e que o Ivo também falava. Olha, e pegando, também tu dizias esta questão do mindset, muito dos recursos humanos, aquela mudança que tem que ser feita a nível do mindset, e perguntava-vos, e também falávamos sobre isto, não é? Não só relativamente à inteligência artificial, mas olhando para os desafios, mais uma vez, como um todo, que se avizinham para este ano e para os próximos tempos, não só relativamente aos temas da digitalização, e não só este mindset associado, mas de forma transversal, o que é que, se calhar, lançar para ti, não é, Susana? O que é que para ti são as verdadeiras competências a desenvolver naquilo que são os profissionais de recursos humanos que tu vês hoje, não tem que ser especificamente na tua equipa, mas naquilo que tu conheces também deste mercado de recursos humanos, o que é que são as competências que temos que verdadeiramente apostar, profissionais de recursos humanos, olhando para tudo o que falámos até aqui também nesta hora, não é? No papel mais estratégico, nas transformações necessárias, ao nível da satisfação, daquilo que ainda temos a melhorar, a nível dos desafios, onde é que nos temos que focar a nível de competências, no teu entender? Olha, no meu entender, além daquilo que já falámos, claramente a digitalização e o AI sem dúvida tem que ser, eu acho que é muito importante, eu acho que isto é transversal independentemente do negócio, que é aquilo que nós chamamos de business acumen. As pessoas de recursos humanos têm que perceber o negócio, têm que perceber a estratégia, têm que perceber como é que a empresa ganha dinheiro, ok? De forma high level, mas temos que saber, temos que falar. Acho que também é muito importante outro tipo de competências, mas eu acho que é importante, que é a empatia, mesmo nos recursos humanos. E agora vou ser um bocadinho provocadora aqui, que eu acredito que seja a maior parte de pessoas de recursos humanos. Há muita coisa que nós fazemos e que achamos que é o máximo, mas o nosso cliente não acha. A orientação para o cliente. E às vezes é só. Havia um diretor meu de recursos humanos que dizia: às vezes é importante perceber o que é que as outras áreas acham que é the crap of HR. E eu acho que às vezes é questionar-nos também. Portanto, é esta empatia, esta orientação para o cliente. Eu acho que já. E são bastantes as compras. Não é fácil este desenvolvimento. E tu já estás a trabalhar também com as tuas equipas, Susana, diretas, de recursos humanos, este tipo de competências? Já nós temos, eu não estou a trabalhar não só para a equipa de recursos humanos, mas para a organização como um todo. Nós vamos ter um plano de digitalização. Pois é, obviamente, o que nós vamos fazer é ter uma análise, qual é o nosso nível de maturidade em termos digitais, portanto, comportamentos, e a partir daí vamos ter um plano para trabalhar, e trabalhamos transversalmente, não só o RH, mas todos os colaboradores. O Business Acumen vamos fazer também para toda a organização, RH inclusive, portanto, estamos a trabalhar, e depois individualmente com as minhas pessoas, portanto, é tê-las a par do negócio, é fazer este desafio constante, que é vão às reuniões das vossas áreas, quais são os desafios do negócio, o que é que vocês sentem em termos de estrutura, o que é que nós precisamos. Portanto, é o que nós temos estado a fazer e que vamos continuar.
Muito bem, obrigada pela partilha, Susana. E tu, Ivo, ainda retomando esta questão aqui de competências é que precisamos desenvolver nos nossos profissionais de recursos humanos, olhando para tudo aquilo que falámos até aqui. Eu subscrevo tudo aquilo que a Susana disse. Acho que é muito esse o caminho. E eu acho que também temos que investir aqui um pouco nas tais soft skills, nas power skills, que são transversais a todas as áreas. Mas eu diria que para os recursos humanos em particular, portanto, há aqui três dimensões que eu acho que são críticas. Em primeiro lugar, eu diria comunicação e influência. Os recursos humanos têm que saber comunicar muito bem, porque até muitas vezes estamos a implementar alguma nova medida na empresa que é positiva para os colaboradores, mas como é mudança, e o ser humano é tradicionalmente resistente à mudança, encontramos aqui o pessoal estar de pé atrás. Portanto, saber comunicar e saber influenciar, eu acho que é uma competência que cada vez mais temos que desenvolver. A segunda tem a ver com o pensamento crítico e a resolução de problemas. Portanto, se vamos ter cada vez mais digitalização nas empresas, então temos que focar o ser humano nas decisões estratégicas e nesta capacidade de pensamento crítico e não aceitar sem crítica, sem capacidade de análise crítica, por exemplo, os dados que vêm da digitalização, do chat GPT e por aí fora. Portanto, este pensamento crítico vai ser cada vez mais importante, tanto mais quanto a automação e a digitalização nas empresas crescerem. E por último, porque o mercado de recursos humanos está muito dinâmico, há alguns mais que outros, no meu caso, na área de engenharia está extremamente dinâmico, eu diria que é a capacidade de nos adaptarmos ao mercado e a capacidade de sermos resilientes, porque se por um lado temos que acompanhar as tendências de mercado para continuar a ser competitivos, depois também não podemos entrar aqui, digamos, em espirais de hipervalorização das pessoas com outras, com as demais empresas do mercado. Portanto, temos que ser, lá está novamente, críticos nisto. E, portanto, eu diria que são estas três, portanto, comunicação e influência, pensamento crítico e adaptabilidade e a resistência barra resiliência. Essas três, eu acho que são transversais à empresa toda, mas absolutamente críticas para o setor dos recursos humanos. Sim. E vou desafiar aqui também a responder como fiz à Susana, que é o que é que também estás a fazer já com as tuas equipas para garantir que estas competências são atualizadas. Sim, então, nós para este ano temos aqui um conjunto de iniciativas. Portanto, há aqui algumas coisas que já fazemos para manter aqui o alinhamento, mais do que desenvolver competências, manter aqui o alinhamento. Portanto, nós no início do ano fazemos sempre um kick-off em que fazemos um ponto de situação dos muitos projetos que temos com objetivos a longo prazo, mas em particular para o ano, e depois mais no fim do ano voltamos a reunir as equipas todas para trabalharmos discutirmos e pensarmos em conjunto aquilo que fizemos. Portanto, aqui garantimos aqui algum alinhamento. Depois, estamos a tentar avançar aqui na digitalização dos processos de onboarding digital e pegando naquilo que a Susana disse do Tim Taylor, nós também estamos a estudar a possibilidade de o implementarmos aqui na empresa, porque de facto nós analisamos e parece-nos muito bons. E depois, para garantir o alinhamento interno das chefias e das chefias com os colaboradores, vamos ter aqui duas iniciativas, ou estamos a procurar dinamizá-las, que é, uma delas é não vou dizer uma formação, mas uma sensibilização de alinhamento de lideranças, porque se são as lideranças a quem cumpre dinamizar o negócio e levar o negócio para a frente, é extremamente relevante que elas sejam alinhadas entre si e com a administração. Esse é o primeiro ponto. E depois, o segundo ponto que estamos aqui a tentar também para introduzir algumas competências, neste caso que facilitem a vida dos recursos humanos, vamos organizar um workshop sobre recrutamento e seleção e condução de entrevistas para pessoas que não são de recursos humanos. Porque nos recursos humanos nas entrevistas, há mais pessoas que não são de recursos humanos e se souberem como é que se conduz a entrevista, como é que se analisa, como é que se faz ali o raio-x dos candidatos, o processo torna-se muito mais eficiente. Portanto, estas são algumas das coisas que estamos a procurar fazer para facilitar a vida dos recursos humanos e sermos mais estratégicos para o negócio.
Muito obrigada, tanto Ivo como Susana, pela partilha tão genuína e transparente também daquilo que são as vossas boas práticas face ao presente e ao futuro dos recursos humanos. Portanto, nós passámos, fazendo aqui enquanto resumo para dar algum espaço para perguntas que possam surgir, passámos por aquilo que é a representatividade dos recursos humanos e alguns dados mais demográficos, aquilo que é a satisfação dos profissionais de recursos humanos, as estruturas que temos, os desafios, e focámos aqui como boas práticas as vossas questões que trouxeram também do dia a dia. Mesmo com todas as questões que tivemos aqui informáticas, conseguimos bater nestes diferentes pontos. Portanto, Sónia, se calhar pedir aqui alguma ajuda, porque de certeza que houve aqui mais atenção às questões que foram surgindo, não é? Sim, claro. Não sei, acho que nenhuma foi direta para nenhum dos oradores, mas temos aqui Não, algumas não. questões, não é? Sim, não temos aqui nenhuma direta. Obviamente, depois responderá quem tiver mais à vontade para fazê-lo. Temos aqui uma primeira questão da Ana Sofia Rolão, que eu nem sei se ela já não foi respondida. Porém, como estamos com tempo para isso, eu vou lê-la novamente e um reforço também não fará mal. Em 2025, os recursos humanos são cada vez mais vistos como um setor estratégico dentro das empresas. Mas quais são os principais desafios que ainda persistem para consolidar essa visão e garantir que o RH atue como um verdadeiro impulsionador do desempenho organizacional? Entretanto, agora fugiu uma janela, tenho que puxar um bocadinho mais para cima. Exatamente. No fundo quais são os principais desafios para um técnico de RH, considerando também a função que tem como a impulsionar o desempenho organizacional e o bem-estar dos colaboradores. Não sei quem estará mais à vontade para responder sobre isso. Eu posso partilhar a minha visão sobre isso, que é, eu acho que para os RH estarem preparados para o futuro e serem mais valorizados interna e externamente, portanto, eu diria que para os RH serem valorizados, naturalmente têm que demonstrar impacto. Ou seja, se as pessoas perceberem o impacto dos recursos humanos e sentirem, vão valorizar os recursos humanos. E esta é a primeira abordagem. A segunda é, se queremos reforçar este pêndulo estratégico dos recursos humanos, temos que utilizar dados. Não se faz estratégia sem dados. E se queremos garantir que as nossas empresas são líderes dos respectivos segmentos de mercado, temos que investir nas pessoas e no desenvolvimento de competências, porque o pior que pode acontecer é uma empresa chegar ao topo ou perto do topo e deixar de atualizar essas competências. E, portanto, se é muito bom crescer no segmento de mercado, também é muito mau nós ficarmos desatualizados. Diria que são esses três que temos que investir. Muito bem, passamos se calhar à próxima. Ana, acha bem? Sim, tenho aqui ainda um tema que gostaria depois de trazer, mas não sei se identificou aí alguma pergunta que seja importante também responder. Sim, temos aqui numa perspectiva diferente, talvez possa ser interessante, eu vou ler e depois temos uma outra que não está no chat, mas é pergunta na mesma. Portanto, a Jéssica Oliveira começa por dizer: eu trabalho numa empresa agrícola no Alentejo e quando estamos em campanhas precisamos de contratar muitas pessoas em pouco tempo e acabo por perder muito tempo em WhatsApps para fazer pedidos de informação e responder a questões. Exato, perde muito tempo em WhatsApp. E creio que a Jéssica o que está a perguntar é se existe alguma ferramenta que possa ajudar-me neste sentido. Fala aqui da inteligência artificial também, pode ser uma das formas de ajudar. Tive uma proposta de inteligência artificial, mas o valor é muito elevado para a nossa dimensão. Obrigada. Eu posso só dar o exemplo, posso responder. Nós temos um ATS que faz isso e que ajuda, e não é, obviamente cada budget é um budget, mas é por número de utilizadores e face a outros no mercado é bastante acessível. No nosso caso da EcoProteste posso dizer que está abaixo dos 10k ano. Acho que é uma questão de fazer um trade-off entre o tempo que eu invisto, salário hora, se quisermos, e aquilo que esta ferramenta possa trazer. Há várias ferramentas, portanto, não tem que ser aí puro e duro. Por exemplo, esta que eu conheço, a Team Taylor, já tem aí incorporado. Eu acredito que haja muitas outras,
não conheço, mas se calhar é um bocadinho fazer um business case. O tempo que eu invisto nisto e o que é que eu vou ganhar em termos de valor, quer de investimento, quer de tempo para fazer outras coisas. Passa muito por aí. Muito bem. No chat também há um outro participante, o Luís Barroca Monteiro, que acaba por fazer uma sugestão à Jéssica, dizendo que tem uma plataforma de inteligência artificial para isso. Portanto, estes webinars também servem para isso mesmo, para que se faça aqui algum networking até entre os próprios participantes. Portanto, os contatos estão aí, é só fazer uso desses contatos. Temos aqui mais uma pergunta. Aliás, temos mais duas. Eu vou ler estas duas últimas perguntas, se achar bem, Ana. Depois responderão. A Ana depois creio que quer fazer uma intervenção, ficou um assunto lá para trás que ainda quer referir. Depois, como já saímos um bocadinho das 11 horas, creio que teremos que encerrar o canal, porque temos de libertar o canal. Não sei se a Ana quer deixar algum contato seu ou até os outros oradores para alguma pergunta que possa eventualmente não ter sido respondida. Normalmente no chat é o local mais acertado para isso mesmo. Portanto, ficam à vontade, a gestão é vossa. Eu vou ler estas duas perguntas. Portanto, a Sofia Xavier pergunta: profissionais de comunicação interna e team building, faz sentido saírem das direções de comunicação e integrar as direções de RH? Que relevância e afinidades vê entre estas duas áreas? Obrigada. Agora, se não se importam, eu vou ler a outra pergunta e assim depois respondem as duas em pacote. Esta é diretamente direcionada ao Ivo, do Luís Barroca Monteiro, que pergunta: Ivo, o que acha da utilização de ferramentas de inteligência artificial no recrutamento e em que fase? Será que utilizando na triagem não estamos a perder o cunho da personalidade do candidato? Lança as perguntas para esse lado. Não se importa, eu respondo à primeira, porque eu tenho a comunicação interna e eu acredito, tenho a convicção que a comunicação interna deve estar em recursos humanos e não numa área de comunicação e team building. Porquê? Porque gerimos a experiência do colaborador de A a Z. Ninguém melhor que os recursos humanos para serem os embaixadores da cultura e para passar as mensagens e a comunicação que é necessária. O time to market é muito mais rápido, nós entendemos a organização e além disso, a comunicação externa é sempre muito focada para a parte externa, deve ser uma face da mesma moeda, mas eu tenho a convicção mesmo que comunicação interna, team building, é em recursos humanos. Ninguém melhor do que nós para desenvolver um plano de comunicação. E se somos estratégicos, também sabemos comunicar negócio. De forma que os colaboradores percebam para vários targets, porque tem que ser segmentado. É mesmo uma convicção muito forte esta. Eu vou responder aqui à questão do processo de recrutamento. Respondendo aqui diretamente ao Luís, eu acho que o desafio quando utilizamos algum tipo de ferramenta, seja ou não seja com inteligência artificial, acho que é definir muito bem aquilo que procuramos. Ou seja, quando utilizamos IA em processos de recrutamento, seja em que fase for, e eu acho que de um modo geral ele pode ser utilizado em quase todas as fases do processo, eu acho que o desafio para nós, profissionais de recursos humanos, é os anúncios que colocamos, sermos cada vez mais precisos no que fazemos. Até porque muitas vezes estas plataformas permitem que a gente coloque um texto que é aquele que é publicado no anúncio, mas depois no back-office há um sem número de outros parâmetros que podemos pré-definir. E, por exemplo, eu dou um exemplo de algo que me poderia facilitar muito a vida. Eu, às vezes não, nós temos muitos diretores de projeto aqui na empresa que é um requisito da função de ter formação em engenharia civil. E eu diria que do total de currículos que recebo, eu coloco fator eliminatório no texto do anúncio, portanto, e às vezes até meto a bold e a sublinhado. E muitas vezes, ou eu diria a maioria dos currículos que eu recebo, são pessoas que não têm formação de base de engenharia civil. E, portanto, quando são critérios de avaliação binários, portanto,
ou cumpre ou não cumpre, estas ferramentas são extremamente eficientes a analisar isto. E poupamos imenso tempo. Porque há sempre aquela lógica, o não é garantido. É verdade, o não é garantido. Mas para alguém dizer não, um terceiro vai ter que estar a despender tempo a analisar o meu currículo. E, portanto, se nós conseguimos parametrizar as ferramentas para nos poupar tempo, eu acho que todos ganham. Sim. Sónia, então se calhar fechávamos, não é? Aqui porque temos que, acredito eu, não é? Respeitar também o nosso tempo e de quem está presente e agradecer também quem esteve presente aqui connosco durante esta hora. Agradecer de forma especial ao CCIP, obviamente, pela oportunidade de trazermos este tema que nós acreditamos ser tão pertinente para aquilo que são as empresas de hoje. Agradecer à Susana, ao Ivo e ao Alfredo, que infelizmente não se conseguiu juntar por questões técnicas, também pela sua partilha tão transparente daquilo que são as boas práticas. Também dizer-vos que para quem deixou e quem permitiu partilhar os contactos, nós enviaremos o resumo do nosso estudo, aquele que vos permiti também fazer o download no início, nós partilharemos convosco e também vos desafiava a quem quiser também a registar-se e receber a newsletter do IIRH, porque assim conseguem estar sempre também a receber as atualizações relativamente aos temas de recursos humanos, se assim acharem por bem. Portanto, obrigada Sónia, não é? O tema que eu tinha para trazer era de estruturas, mas acho que também podemos deixar para uma outra conversa, porque daria mais uma hora de conversa também entre nós. Portanto, muito obrigada a todos pela participação. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Da nossa parte, muito obrigada também, principalmente aos 4 oradores, porque o Alfredo, apesar de não ter conseguido comunicar, esteve sempre aqui presente connosco. Ele acabou inclusivamente de deixar no chat o e-mail dele para qualquer questão que queiram dirigir-lhe. Portanto, é uma forma também de poderem beber um bocadinho da experiência do Alfredo. Em nome da CCIP e em meu nome, eu agradeço também a todos os presentes e principalmente aos participantes. Do nosso lado, porque é esse o hábito, enviaremos também esta apresentação que a Ana Pinto acabou por fazer e o link da gravação deste webinar que vai ficar disponível no canal YouTube. Convido todos os participantes e os palestrantes também a acompanharem toda a atividade da CCIP, que nesta questão dos webinars tem sido boa, intensa e é sempre muito participativa. Não sei se há alguns dos quatro, três palestrantes quer acrescentar alguma coisa. Da nossa parte é tudo. Resta-me só agradecer muito a vossa partilha, a vossa clara partilha e a presença de todos. Obrigada e até à próxima. Até à próxima, então. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.